Muito bem, você que é aluno do sexto ano, estamos aqui começando o segundo bimestre do ano de 2021. Eu sou o professor Ronaldo e a nossa disciplina é de filosofia. Pois bem, nós vamos começar falando sobre um assunto muito legal. Eu gosto bastante, que é sobre os mitos. E falando sobre os mitos, nós vamos começar com uma conversa aqui em que antes da filosofia todas as coisas eram explicadas por meio do mito. Era uma crença em forças sobrenaturais que agiam sobre o mundo, governando os acontecimentos e o destino dos homens. As crenças mitológicas e religiosas existem desde os tempos remotos. Os povos primitivos acreditavam que a crença nesses fenômenos, nesses acontecimentos muitas vezes naturais, tá? Por exemplo, tempestade, enchentes e vários outros acontecimentos naturais, eles acreditavam que só choviam, só havia enchente, seca, terremoto, se fosse vontade dos deuses. Isso é o que nós chamamos de pensamento mitológico. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Como você pode ver, tá? Eles procuravam, de certa moda, não provocar os deuses. Eles queriam evitar que os deuses se enfurecessem com eles e os castigassem. Sendo assim, o que acontecia de bom ou de ruim era culpa dos deuses. E assim o mundo era conduzido. Por exemplo, nós temos várias narrativas sobre a origem do mundo. O mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. Dos astros, dos homens, das plantas, dos animais, do bem, do mal, da morte, das guerras. O mito narra a origem das coisas por meio de forças sobrenaturais. Ele narra como seres sobrenaturais fizeram a realidade começar a existir. Por exemplo, por meio do mito, o homem primitivo procurava entender o mundo, afugentar o medo, a insegurança. Visto que, sendo uma forma ingênua e fantasiosa de compreender o mundo, o mito preenchia o desejo do homem de querer que as coisas acontecessem de forma que pudesse satisfazer seus anseios e ambições. O objetivo do mito, desta forma, tá, era fornecer aos homens uma resposta a uma explicação satisfatória aos seus questionamentos acerca do mundo. Às vezes, era difícil distinguir os mitos das lendas e dos contos populares. Quantas histórias explicam a origem das coisas e se acredita que elas tenham ocorrido num passado remoto, mítico, né? No momento anterior ao próprio tempo. Então se qualifica de mito. As lendas geralmente se situam no tempo histórico. Então o mito ele se refere a um passado remoto, ele envolve os deuses, a origem ou o nascimento de alguma coisa. A lenda geralmente trata sobre esse próprio tempo. E não podemos esquecer de falar também sobre as fábulas. As fábulas geralmente ela têm um fundo moral e os animais são personagens, certo? Então, vamos analisar aqui que muitas das explicações que nós conhecemos sobre determinadas coisas, às vezes elas são mitológicas. Então eu quero te desafiar a pesquisar um mito sobre a origem do mundo. Eu quero contar para você um mito sobre a criação do mundo na visão de uma tribo amazônica. O grande deus Anhangatu, ele saiu certo dia para sua caçada. Levava consigo seu arco e sua flecha, muito bem empunhados, com a sua força, sua destreza. O grande Deus, na sua caçada, estava com um dia maravilhoso. Só que desse dia maravilhoso, o sol estava muito forte. E aquele sol escaldante, escaldante, foi fazendo com que aquele Deus começasse a derreter. E ele ia suando aqui, ia descendo aquele suor de seu corpo, aquele suor ia descendo, escorrendo pelo corpo.
E esse suor foi tamanho porque era um Deus muito grande, muito gigantesco. E foi tamanho esse suor que ele foi inundando tudo. E aí tudo que existia foi tomado por aquela água que era o suor que derramava daquele Deus. E não parou por aí. Ainda o sol forte e escaldante. Além de tanto suor, o seu corpo começou a derreter. E aí a sua pele foi descendo, foi amolecendo e ficou pairando sobre aquela água. E aí, então, a sua pele, os pelos ali da sua pele se tornaram árvores. A sua pele se tornou os continentes. E ali surgiu o planeta Terra, com seus oceanos, suas águas e os seus continentes. Você já tinha ouvido contar essa história? Essa é a história do deus Anhangatu, de uma tribo amazônica, sobre a origem do mundo. Tem uma outra que eu quero te contar também. Certa vez, conta-se que Zeus estava comendo nozes, lá no Olimpo, na casa dos deuses, lá em cima. E de lá, quando ele comia uma noz, ele jogava sua casca na água. E essas cascas iam boiando, boiando. E ali tudo estava inundado, cheio d'água, as pessoas procurando sobreviver. E aí essas cascas se tornaram condição de sobrevivência. E as pessoas começaram a sobreviver e daquelas cascas foram se tornando ilhas, continentes. E ali surgiu a Terra e os planetas. Ou, aliás, surgiu os continentes organizados em cima dos mares. Eu poderia contar para você vários outros mitos, mas eu quero te deixar claro uma coisa. O mito é uma maneira que os homens conseguiram para explicar aquilo que ele não compreende. E fazendo isso de uma maneira fantasiosa, apelando aos deuses, ao mundo sobrenatural. Eu poderia contar aqui para vocês um mito egípcio sobre a origem do universo. Nós temos mitos nórdicos, nós temos mitos gregos e vários outros povos, mitos africanos e vários outros mitos, porque diferentes povos, em diferentes momentos, criavam explicações diferentes para poder explicar aquele mundo que eles viviam. Então, para eles, se estava ventando, era o deus Eolo. Se estava em guerra, era o deus Ares. Isso para os gregos, tá? Se estava tendo uma paixão de alguém por outra pessoa, era o Cupido que tinha ido lá e flechado a pessoa com a flecha do amor, que na verdade era o deus Eros. O Cupido ele vai ser numa sociedade já depois romana. Então, na cultura grega, era o deus Eros. Se alguém morria, era a ação de um deus. Se alguém era inteligente, é porque ele tinha sido abençoado por determinado deus. Então, tudo o que acontecia era obra dos deuses. E aí vamos ver se você realmente está afiado. Você conhece algum mito? Você saberia contar algum mito? Olha aí. Procure então fazer uma pesquisa para ver se você vai encontrar algum mito. Depois, você sabe o que é um mito? Eu acabei de falar, né? Então, dá uma lida no texto lá se você tiver em dúvida ainda. Qual que é o objetivo do mito? Acabei de falar também. Está em dúvida? Consulta lá o nosso texto. Por que podemos afirmar que o mito é uma forma ingênua e fantasiosa de se entender o mundo? O mito não pode ser provado cientificamente. Ele não tem como levar em laboratório e testar, não se sabe, ninguém conheceu os deuses. O mito de Deméter, você já ouviu falar? Não? Então pesquise sobre ele. Na próxima aula nós vamos falar sobre ele, tá bom? Me lembrem.
Faça uma comparação entre a explicação mitológica e a científica para o surgimento das estações. Pesquise lá. Para os mitos, como é que surgiram as estações? E para a ciência, como é que foi? Tá? Quais são as semelhanças entre mito e filosofia? Nós já falamos bastante no primeiro bimestre sobre a filosofia. E agora, qual que é a diferença? Mito e filosofia. Quais as principais diferenças entre os dois? O mito, você acha que ele está ultrapassado? É uma explicação de mundo ultrapassada? Ou ainda é legal estudar os mitos? E aí? Você acha que está ultrapassado o filho de Zeus, o Hércules? Ou na mitologia egípcia? E aí? Você acha que isso é só história? Ou é algo bem legal? Então, estamos começando o nosso estudo sobre mito. Um abraço para você. Não deixe de estudar, não deixe de ler o material e não deixe de responder as atividades. Fique com Deus, se cuida, porque a pandemia ainda não acabou.